Você já se perguntou como seria realizar seu sonho enquanto todos ao seu redor estão torcendo para você fracassar? Era 19h30 de um domingo, quando entrei na festa de formatura da minha irmã, Débora, na Faculdade de Direito da USP. Mamãe ajeitava orgulhosa a beca dela enquanto papai não parava de contar para os tios que minha filha vai ser juíza federal. Ninguém notou quando coloquei meu pequeno envelope embaixo do bolo. Afinal, quem prestaria atenção no fracassado da família que abandonou a faculdade para brincar de fazer cafezinho? Algumas pessoas têm aquele momento definidor na vida, sabe? Aquele instante em que a família inteira te olha como se você tivesse acabado de confessar que secretamente é um alienígena disfarçado. O meu foi numa terça-feira, durante o jantar de aniversário da minha mãe, quando anunciei que estava abandonando a faculdade de administração na PUC. Faltando exatamente um semestre para me formar. Para abrir uma cafeteria. Meu pai, Eduardo Almeida, juiz federal respeitadíssimo, estava cortando um pedaço de picanha quando deixou o garfo cair com um tinido dramático no prato de porcelana. Minha mãe, Regina, professora universitária com 2 PhDs, engasgou com o vinho tinto e começou a tossir como se estivesse tendo um ataque. O que, pensando bem agora, talvez estivesse mesmo. Você vai o quê? A voz do meu pai subiu umas 3 oitavas. Algo impressionante para um homem que intimida advogados experientes apenas franzindo as sobrancelhas. Largando a administração? Na PUC? Para vender café? Ele disse café, como se eu tivesse anunciado que iria vender drogas na porta de escolas primárias. Minha irmã Débora, a perfeita estudante de direito da USP, arregalou os olhos e depois os fixou na sobremesa, como se o pudim tivesse de repente desenvolvido propriedades absolutamente fascinantes. Lucas, filho, você não pode estar falando sério. Minha mãe, recuperada do engasgo, apertou o guardanapo como se ele fosse responsável pelas minhas péssimas escolhas de vida. Você é um Almeida. Temos tradição. Seu avô foi desembargador, seu pai é juiz, sua irmã será promotora, e você quer servir café. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto meu pai murmurava algo sobre anos de mensalidade jogados no lixo. Eu ainda não sabia, mas aquela noite seria a última na casa em que cresci. Como você reagiria se sua família inteira implorasse para você desistir do único sonho que já te fez sentir realmente vivo? Vocês devem estar pensando que eu sou completamente maluco por ter jogado fora um diploma quase garantido por um sonho de café, certo? Bem, espere até ver onde eu fui parar depois daquele jantar. Você tem certeza que não posso ficar no quarto de hóspedes? Só até eu achar um lugar. Estava eu na manhã seguinte, com uma mochila nas costas, minha máquina de café Aeropress embaixo do braço, e um olhar que deve ter parecido genuinamente patético. Meu pai ajustou a gravata cinza chumbo, a mesma que usava para dar sentenças particularmente severas, e suspirou como quem carrega o peso do mundo. Lucas, você precisa repensar suas decisões longe das comodidades da casa dos pais. Ele usou aspas no ar, citando algum manual de paternidade rigorosa dos anos 50 que provavelmente mantinha escondido em seu escritório. Minha mãe não conseguiu nem me olhar enquanto arrumava obsessivamente os porta-retratos na mesa da entrada. Todos mostrando Débora em formaturas, premiações, e eu bem, havia poucos de mim para ser sincero. Foi assim que me vi batendo na porta do minúsculo apartamento do meu melhor amigo, Miguel, às 7h36 da manhã de uma quarta-feira, que prometia chuva. Miguel abriu a porta, usando apenas uma cueca samba-canção dos Simpsons, e uma expressão de quem foi acordado no meio de um sonho particularmente bom. Eles te expulsaram mesmo, cara? Ele coçou a cabeça desgrenhada, bocejando enquanto eu tentava não parecer tão desesperado quanto realmente estava. Você jogou sua vida no lixo, cara. Mas eu te amo mesmo assim. Entra aí. O apartamento de Miguel tinha o tamanho aproximado de uma caixa de sapatos grande, com roupas espalhadas em cada superfície disponível, e um cheiro peculiar de macarrão instantâneo misturado com desodorante masculino. Em algum lugar, imagino que meu pai estava sentado em sua poltrona de couro italiano, assinando algum documento importante, pensando que esta experiência de quase indigência me faria implorar para voltar à faculdade em menos de uma semana. Mas sabem o que ele não entendeu? Que eu preferia dormir no minúsculo sofá cheio de manchas misteriosas do Miguel, do que passar mais um dia fingindo ser alguém que eu não era.
Você já sentiu que estava vivendo a vida que alguém sonhou para você, em vez da que você mesmo desejava? Se você acha que dormir no sofá do Miguel já é humilhante, prepare-se. As coisas pioram muito antes de melhorar. E por piorar, quero dizer goteiras no teto e 0 clientes pagantes. 3 semanas e 17 entrevistas de emprego depois, eu finalmente consegui juntar coragem para usar o dinheiro que economizei durante 3 anos de estágio no banco. Dinheiro que deveria ser para uma pós-graduação, segundo meus pais. Em vez disso, assinei o contrato de aluguel do que generosamente poderia ser chamado de espaço comercial. Mas na verdade, era pouco maior que um armário de vassouras com uma vitrine na frente, espremido entre uma loja de conserto de celulares e uma pet shop no bairro de Pinheiros. Você tem certeza disso, mano? Miguel perguntou enquanto me ajudava a carregar uma mesa de madeira velha que comprei num brechó. Tipo, muita certeza mesmo? O suor escorria pelo seu rosto enquanto subíamos a ladeira íngreme. Porque ainda dá tempo de você ligar pro seu pai, dizer que teve um surto psicótico temporário e voltar para a faculdade. Eu apenas sorri, sentindo o peso da mesa nas minhas costas, e uma estranha sensação de liberdade que não conseguia explicar. A inauguração do Grão Inocente, nome que me veio num sonho e que eu achava extremamente profundo, mas que Miguel dizia soar como uma banda indie fracassada, foi o que os especialistas em marketing chamariam de evento intimista. O que traduzindo significa que apareceram exatamente 5 pessoas: Miguel, sua namorada Ana, 2 curiosos que pensaram que estávamos dando amostras grátis, e Débora, que apareceu usando óculos escuros e um lenço na cabeça, como se estivesse em uma missão secreta da CIA. Se o papai e a mamãe descobrirem que estou aqui, vou dizer que foi trabalho de campo para uma pesquisa sobre empreendedorismo falho. Ela sussurrou enquanto me abraçava. Como se o universo quisesse confirmar que eu tinha feito a escolha errada. Nesse exato momento, a máquina de expresso que comprei usada de um restaurante falido, decidiu morrer com um ruído triste e uma nuvem de vapor, bem quando começou a chover. Dentro da loja, porque o telhado tinha uma goteira do tamanho do meu arrependimento momentâneo. Débora, Miguel e Ana se entreolharam com aquela expressão de pena que eu começaria a conhecer muito bem. O que meus pais nunca entenderam é que, mesmo encharcado, com uma máquina quebrada e 0 clientes pagantes, eu me sentia mais vivo do que em 4 anos de faculdade. Vocês já fizeram algo que todos consideravam loucura, mas que para você fazia todo o sentido do mundo? Sabe aquele momento em que você pensa, ok, agora bateu no fundo do poço, só pode melhorar? Não confie nesse pensamento. Nunca. A menos que um executivo mal-humorado apareça na sua porta. A vida tem essas ironias, né? Depois de 2 semanas vendendo, em média, 6 cafés por dia, e 3 deles para o Miguel, que claramente estava comprando por pena, tudo mudou numa terça-feira chuvosa. Eu estava considerando seriamente ligar para meu pai e perguntar se a vaga no quarto dos fundos ainda estava disponível quando a porta se abriu com um estrondo e entrou um homem de terno ensopado, cara fechada e celular colado na orelha. Não, eu não aceito essas condições. Cancele a reunião se for preciso. Ele berrava no telefone, enquanto balançava o guarda-chuva quebrado, espalhando água pelo meu chão recém-varrido. E me consiga um café decente nesse fim de mundo. Ele desligou. Olhou para mim como se eu fosse um chiclete grudado em seu sapato italiano e rosnou. Me dê o melhor café da sua vida, agora. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei metade dos grãos que estava pesando. Em pânico absoluto, misturei o café especial da Etiópia, que eu guardava para ocasiões que nunca chegavam, com grãos do sul de Minas que tinha torrado no dia anterior. Acidentalmente moí tudo mais fino do que deveria. Usei água um pouco mais fria que o ideal. E num momento de puro desespero, adicionei um toque de canela que minha avó sempre usava no café da roça. O resultado foi, bem, algo completamente não planejado. O homem, que depois descobri ser Carlos Mendonça, dono de uma rede de hotéis boutique, deu um gole, fez uma careta tão intensa que achei que ia ser expulso do meu próprio café. E então, ele arregalou os olhos. O que é isso? Congelei, esperando ser processado por tentativa de envenenamento. Em vez disso, ele tomou o outro gole, lentamente. Isso é extraordinário. Como você faz isso? Ele perguntou,
olhando para mim como se eu tivesse acabado de realizar algum tipo de mágica. Aquele foi o momento em que minha vida virou de cabeça para baixo. Já tiveram um momento assim? Quando você faz algo completamente errado que, por algum milagre cósmico, acaba sendo exatamente o certo. Vocês provavelmente estão pensando: ah, agora ele vai decolar, né? Como se a vida fosse tão previsível. Mas... e se eu disser que um desastre total foi exatamente o que me salvou? Você tem contrato de exclusividade com alguém? Carlos me perguntou 3 cafés depois, sentado na única mesa decente do lugar, com seu terno caro já quase seco. Fiquei olhando para ele como um idiota, sem entender a pergunta. Contrato de... o quê? Respondi, enquanto limpava nervosamente o balcão já limpíssimo. Carlos revirou os olhos com impaciência. Quero seu café em todos os meus hotéis. Exclusividade. Pagamento adiantado. O contrato foi assinado na tampa de uma caixa de pizza, porque eu não tinha dinheiro para imprimir documentos, e minha impressora, comprada em uma promoção quase funcionando, tinha decidido entrar em greve permanente. Carlos nem piscou. Apenas tirou uma caneta Mont Blanc do bolso, rabiscou os termos, assinou e me passou. Isso vai mudar sua vida, garoto. Espero que esteja pronto. E saiu tão abruptamente quanto entrou, deixando para trás um cheque com mais zeros do que eu jamais tinha visto reunidos e um cartão dourado com seu contato. 2 semanas depois, recebi uma ligação de uma jornalista da Veja São Paulo. Estamos fazendo uma matéria sobre cafés escondidos da cidade. Alguém mencionou que devíamos experimentar o seu. Ela apareceu no dia seguinte, provou meu café especial, que eu ainda não tinha certeza de como reproduzir exatamente, e fez algumas fotos do espaço minúsculo. Achei que seria uma notinha de rodapé, daquelas que ninguém lê. Estava errado. Muito errado. A revista saiu na quinta-feira. Na sexta, havia uma fila na porta antes mesmo de eu abrir. No sábado, uma influenciadora com 2 milhões de seguidores postou um vídeo chorando, literalmente com lágrimas escorrendo, enquanto tomava meu café, dizendo que era uma experiência transcendental e que mudou sua relação com bebidas quentes para sempre. No domingo tive que fechar mais cedo porque acabou o café. Na segunda, 3 investidores diferentes deixaram cartões. Na terça, um repórter do Estadão apareceu. Tudo isso enquanto eu ainda dormia num colchão inflável no depósito minúsculo dos fundos, anotando receitas num caderno manchado, tentando entender o que diabos estava acontecendo com minha vida. Vocês já sentiram como se tivessem sido pegos por um furacão e não soubessem direito se estão voando ou caindo? Inacreditável como a vida muda, não é? Um dia você está implorando para o senhorio mais um prazo para o aluguel, no outro tem fila na porta. Mas o mais surreal ainda está por vir. Então, você precisa de ajuda. Não era uma pergunta. Cecília Tanaka, 3 vezes campeã brasileira de baristas, estava parada na minha frente, braços cruzados, expressão séria. A fila do lado de fora do café dobrava o quarteirão. Eu não dormia direito há 3 dias. Meu cabelo parecia um ninho de pássaros agitados, e tinha suor escorrendo em lugares que nem sabia que podiam suar. Como você? Por que você está aqui? Cecília suspirou como se estivesse lidando com uma criança particularmente lenta. Vi seu café na revista. Depois aquele vídeo dramático da influencer. Fiquei curiosa. Ela olhou em volta, para o caos organizado que era minha vida naquele momento. Você claramente não faz ideia do que está fazendo. Novamente, não era uma pergunta. Engoli seco, considerando negar, então apenas balancei a cabeça. Não faço mesmo. Nem um pouco. Para minha surpresa, ela sorriu. Bom. Pelo menos é honesto. Pegou um avental, amarrou na cintura com a eficiência de quem fez isso milhares de vezes. Serei sua sócia, 30%, e vou te ensinar a não estragar o que quer que você tenha criado acidentalmente aqui. Antes que eu pudesse responder, ela já estava atendendo clientes, preparando cafés com a graça de uma bailarina e a precisão de um cirurgião. Em 3 horas, ela reorganizou todo o fluxo, reduziu o tempo de espera pela metade e ainda conseguiu me ensinar a reproduzir consistentemente minha própria criação. 6 meses depois, abrimos a segunda cafeteria Grão Inocente no Itaim. 4 meses após isso, a terceira em Moema. 3 meses depois, a quarta no shopping Iguatemi, onde minha mãe costumava comprar roupas para ocasiões especiais.
provavelmente nunca imaginando que seu filho fracassado teria um negócio lá. As reuniões com advogados e contadores eram surreais. Eu aparecia de camiseta manchada de café, enquanto eles discutiam valores que faziam minha cabeça girar. Numa dessas reuniões, descobri que agora ganhava mais dinheiro que meu pai, o juiz federal. Foi um momento estranho. Eu deveria me sentir vindicado, triunfante. Em vez disso, senti uma pontada de tristeza por não poder compartilhar isso com minha família. Vocês já conquistaram algo incrível e perceberam que não tinha graça nenhuma sem ter com quem comemorar? Impressionados? Espera. Existe algo muito estranho em ganhar dinheiro sem ter onde gastá-lo, porque você está ocupado demais trabalhando. Tinha chegado a hora de investir em algo realmente significativo. É esse aqui, senhor. O corretor imobiliário, um cara chamado Rogério com topete impecável e dentes tão brancos que pareciam emitir luz própria, abriu a porta para um apartamento ainda em construção na Vila Madalena. 160 metros quadrados, 3 quartos, varanda gourmet, churrasqueira, vista para o pôr do sol. Enquanto ele falava, eu tentava assimilar a ideia de que poderia comprar isso. Um apartamento. Meu. De verdade. Não um colchão nos fundos de uma cafeteria ou o sofá do Miguel. Minhas mãos suavam tanto que devolvi a pasta de documentos para Rogério toda amassada. Ele nem pareceu notar, ocupado demais mostrando onde ficariam os armários planejados e a banheira de hidromassagem. A entrega está prevista para daqui a 2 anos, mas pelo seu perfil de investidor, acredito que seja um excelente negócio. Investidor? Eu? O mesmo cara que uma vez tentou economizar dinheiro lavando meias no chuveiro e acabou com uma infecção no pé? Assinei o contrato naquela mesma tarde, num impulso que misturava euforia, medo e uma pontada de algo que só reconheci depois: vingança. Não vou mentir. Parte de mim comprou aquele apartamento para um dia poder mostrar aos meus pais. Um grande e brilhante "eu consegui", de concreto e vidro. Patético, eu sei. Mas quem nunca quis provar seu valor para quem duvidou? O mais irônico é que enquanto assinava um cheque maior do que tudo que já tinha tocado na vida, não me sentia bem-sucedido. Me sentia como uma criança vestindo as roupas do pai, brincando de adulto, esperando que ninguém percebesse o impostor. Nas semanas seguintes, passei a visitar o terreno onde meu futuro apartamento seria construído. Era só um buraco no chão com algumas estacas, mas eu ficava lá, olhando, imaginando como seria mostrar aquilo para minha família. Na minha cabeça, meu pai ficaria sem palavras. Minha mãe choraria de orgulho. E Débora finalmente pararia de me mandar mensagens com ofertas de emprego seguras que seus amigos da faculdade de Direito poderiam me arranjar. Mas uma vozinha irritante na minha cabeça não parava de perguntar: você está fazendo isso para eles ou para você? E por quê, mesmo com todo esse sucesso, você ainda se sente como aquele moleque perdido que foi expulso de casa, com uma Aeropress debaixo do braço? Um apartamento de luxo deveria me fazer sentir realizado, certo? Então por que eu ainda me sentia como um moleque assustado brincando de adulto? O pior é que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais estranhas. Lucas Almeida, empreendedor do ano na categoria Alimentação e Bebidas. O apresentador do evento de empreendedorismo da Fiesp anunciou meu nome como se eu fosse alguém importante. Tropecei no caminho até o palco, clássico eu, e fiquei olhando para uma plateia de 300 pessoas como um cervo deslumbrado por faróis. Segurei o troféu pesado de vidro nas mãos suadas e encarei o microfone como se fosse uma cobra venenosa. Obrigado? Foi o melhor que consegui elaborar. Meu cérebro entrou em curto-circuito completo. Empreendedor do ano? Eu? O cara que ainda assistia vídeos no YouTube para descobrir como fazer a própria contabilidade? Que deixava post-its para si mesmo com lembretes como: sócio, Cecília, não é a Carla nem a Carolina, porque confundia os nomes até das pessoas mais importantes na minha vida. Voltei para meu lugar tropeçando de novo, enquanto a plateia aplaudia educadamente. 2 semanas depois desse fiasco, recebi um e-mail que achei que era spam, mas era na verdade de uma multinacional do café, querendo negociar a exportação da marca Grão Inocente para 32 países. 32 países do mundo. Para o mundo. Entrei em pânico tão absoluto que passei 1 hora inteira pesquisando no Google variações de "como agir quando você tem sucesso acidentalmente" e
Síndrome do impostor nível terminal é doença real? Depois liguei para Miguel. Cara, eu não sei o que tô fazendo. Confessei enquanto encarava o e-mail pela 10ª vez. Miguel suspirou do outro lado da linha. Ninguém sabe, mano. Ninguém nunca sabe. Estava prestes a protestar que sim. Algumas pessoas obviamente sabiam o que estavam fazendo, quando recebi uma notificação. Cecília havia acabado de fechar contrato com um fornecedor no Panamá, que cultivava um grão que ela acreditava ser perfeito para nossa linha premium. Nossa! O negócio era real. Eu era real. Só não entendia como, ou por quê. Vocês já tiveram tanto medo de perder algo que nem conseguiam aproveitar o momento de tê-lo? Como se a qualquer instante alguém fosse bater no seu ombro e dizer: houve um engano, isso não era para você. Acho que nunca superei completamente aquela sensação de que alguém iria descobrir que eu não tinha ideia do que estava fazendo. Enquanto isso, de um jeito meio patético, eu estava espionando minha própria família. Ok, isso é meio vergonhoso de admitir, mas eu criei um perfil falso no Instagram. Bruno Rocha. 28 anos. Advogado, fã de corrida e cervejas artesanais. Bruno não existe, mas tem uma coisa que ele consegue que Lucas não pode: seguir minha irmã Débora sem causar um escândalo familiar. Através dos olhos digitais do bom e fictício Bruno, eu acompanhava os fragmentos da vida da minha família que Débora postava. Foi assim que descobri que ela estava se formando. Vi as fotos dos preparativos, minha mãe experimentando vestidos para a cerimônia, meu pai polindo os sapatos especiais. Vi o convite elegante com letras douradas que Débora postou nos stories. Finalmente chegaram. Mal posso esperar para entregar a todos. Todos menos eu, claro. Ou assim pensei, até receber um envelope idêntico encaminhado por ela para o endereço da cafeteria principal, com um post-it amarelo. Nossos pais não sabem que estou te mandando isso, mas quero muito que você venha. Mesmo que seja só para ficar no fundão e ir embora antes do brinde. Você tem que ir e jogar seu sucesso na cara deles, Miguel gritou animadamente quando contei sobre o convite, quase derrubando seu cappuccino. Ele sempre foi Team Lucas de um jeito quase agressivo. Tipo chegar de Ferrari jogando dinheiro para o alto. Revirei os olhos. Eu não tenho Ferrari, Miguel. Ele fez um gesto vago com a mão. Detalhes. Detalhes. Mas sério, você vai, né? Depois de tudo que eles disseram? Olhei para o convite por muito tempo naquela noite, sentado na minha cama no apartamento alugado em Pinheiros. Ainda não tinha coragem de gastar tanto dinheiro em mobília para um lugar que eu mal visitava. A cerimônia seria em um mês. Meu apartamento na Vila Madalena ficaria pronto em 2 semanas, antes do previsto, milagrosamente. Uma ideia começou a se formar. Uma ideia que fez meu coração acelerar. E se, em vez de jogar meu sucesso na cara deles, como Miguel sugeriu, eu fizesse algo realmente significativo? Algo que mostrasse não apenas que eu tinha conseguido, mas que ainda me importava? Vocês já quiseram tanto provar algo para alguém que mal conseguiam distinguir entre orgulho e amor? A questão sobre segredos e perfis falsos é que eles sempre têm um jeito de complicar ainda mais sua vida. E agora, eu tinha uma formatura para enfrentar, e uma grande decisão para tomar. Sinceramente, já fiz algumas coisas ridículas na vida. Como aquela vez que tentei tingir meu próprio cabelo, e fiquei parecendo um Pikachu com problemas de pigmentação. Mas nada se compara ao nível de paranoia que atingi preparando-me para a formatura da Débora. Passei 3 horas escolhendo roupa. 3 horas. Eu, que normalmente pego a primeira camiseta sem manchas de café que encontro no guarda-roupa. Casual, mas obviamente cara. Murmurei para meu reflexo no espelho, experimentando a 10ª combinação. Acabei com jeans escuro, camisa azul marinho de botões e um blazer que Cecília me obrigou a comprar para reuniões importantes com pessoas que julgam pela aparência. Nos pés, tênis italianos que custaram mais que meu primeiro mês de aluguel da cafeteria. No pulso, um relógio que ganhei de presente de Carlos Mendonça quando fechamos o contrato internacional. Para você chegar na hora das reuniões, ele disse, como se esse fosse meu maior problema na vida. Ensaiei expressões faciais no espelho. Ah, olá, que surpresa encontrar vocês aqui. Uma expressão falsamente surpresa, como se eu não soubesse que era a formatura da minha própria irmã. Não,
Não estou guardando nenhum ressentimento por vocês terem me tratado como o fracasso evolutivo da família Almeida. Um sorriso sereno, zen, de quem superou tudo. Café? Claro, tenho uma cafeteria. Ou 4. Ou algumas pelo mundo agora. Casual, desinteressado, como se estivesse falando sobre o clima, e não sobre meu império acidental de cafeína. Coloquei as chaves do novo apartamento em uma caixinha de veludo azul marinho que parecia de aliança de casamento. Preparei pessoalmente um lote especial de café para levar. Ensaiei mais 500 vezes o que diria. E mesmo assim, quando cheguei ao salão de festas da Faculdade de Direito da USP, tropecei no tapete da entrada, quase derrubei o bolo de 3 andares com as insígnias da universidade. E derrubei champanhe na gravata de um senhor de idade que descobri depois ser o diretor da faculdade. Algumas coisas nunca mudam, não importa quanto dinheiro você tenha na conta bancária. Vocês também têm esse superpoder de estragar momentos perfeitos com desastres físicos inexplicáveis. Ou sou só eu? 3 horas para escolher roupa, ensaios no espelho e uma caixinha de presente que poderia mudar tudo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceria naquela festa. Lucas, você veio mesmo. Débora me abraçou tão forte que quase quebrou minhas costelas. Ela estava deslumbrante na beca preta, com o cabelo perfeitamente posicionado sobre o cabelo escuro. Atrás dela, vi meus pais congelarem ao me reconhecer. Meu pai ajustou a gravata como fazia sempre que estava desconfortável. Minha mãe piscou várias vezes, como se eu fosse uma miragem que desapareceria se ela insistisse o suficiente. Oi, mãe. Oi, pai. Minha voz saiu mais tímida do que planejei. Onde estava todo aquele discurso ensaiado sobre meus negócios internacionais? Evaporou como água em chapa quente. Ficamos os 4 ali, num círculo de constrangimento mútuo, até que minha mãe finalmente quebrou o silêncio. Você está diferente. Não era exatamente, estou orgulhosa de você, filho, mas era alguma coisa. Meu pai apenas assentiu, solenemente. Débora nos disse que você tem uma cafeteria agora. Ele disse cafeteria, como quem diz prisão domiciliar, mas pelo menos não estava me ignorando completamente. As coisas só pioraram quando começaram os discursos. O diretor falou. Depois, o paraninfo. Então meu pai foi chamado para dizer algumas palavras como pai de uma das formandas de destaque. Ele ajeitou os óculos e assumiu o que eu chamava de postura de juiz, aquela que fazia réus confessar crimes que nem tinham cometido. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas diplomas, mas escolhas corretas na vida. Olhou diretamente para mim na palavra corretas. Continuou, minha filha Débora sempre soube a importância da educação formal, do caminho tradicional para o sucesso. Nova olhada penetrante na minha direção. Minha mãe, não querendo ficar para trás na competição não oficial de como fazer seu filho se sentir um lixo em público, complementou quando chegou sua vez de falar. Débora nunca nos decepcionou. Sempre soube honrar o nome da família. Então, como se percebesse que estava sendo óbvia demais, acrescentou rapidamente. Estamos felizes que toda a família esteja reunida hoje, com um sorriso tão forçado que parecia doloroso. Foi quando Débora, minha irmã, minha heroína inesperada, interrompeu seu próprio brinde. Na verdade, ela disse, segurando a taça de champanhe no alto, gostaria de chamar meu irmão Lucas ao palco. Ele tem algo para compartilhar conosco. E todos os olhares do salão se voltaram para mim. Vocês conhecem aquela sensação de querer que o chão se abra e te engula inteiro? Pois é. Sabem aquela sensação de quando todos os olhares se voltam para você e sua mente simplesmente apaga? Pois é. Agora imagine isso, mas com seus pais na primeira fila esperando você fracassar. Com as pernas tremendo como gelatina em terremoto, subi ao pequeno palco. Débora me deu um abraço encorajador e sussurrou no meu ouvido. Mostra pra eles, irmãozinho. Fiquei de frente para aproximadamente 200 pessoas, incluindo meus pais em estado de choque na primeira fila. Minha mente ficou completamente em branco, como um disco rígido formatado. Nada, zero, vácuo. Eu, vim hoje para... Pigarriei, tentando ganhar tempo enquanto meu cérebro desesperadamente procurava as palavras que ensaiei por dias. Para parabenizar minha irmã. Débora sorriu, assentindo para que eu continuasse. E também, para dar um presente.
Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a caixinha de veludo azul quando a tirei do bolso. Débora sempre acreditou em mim, mesmo quando parecia loucura. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Quando saí de casa para abrir uma cafeteria, todos pensaram que eu estava jogando minha vida fora. Bem, essa loucura se transformou em uma rede com 4 unidades em São Paulo, contratos internacionais e... Abri a caixinha, revelando a chave reluzente. Este apartamento que acabei de comprar na Vila Madalena. Um murmúrio percorreu o salão. Meu pai deixou cair a taça de champanhe, quebrando-a no chão com um estrondo cristalino. Minha mãe arregalou os olhos como nunca vi antes. Mas não é só isso, continuei, agora incapaz de parar. Era como se uma represa tivesse se rompido. Também assinei contrato com uma multinacional para exportar meu café para 32 países. Ganhou o prêmio de melhor café especial do Brasil no mês passado. Peguei meu celular e, com dedos ainda trêmulos, mostrei as fotos das cafeterias, da linha de produção, dos grãos sendo embalados com a logo do grão inocente. Finalmente cheguei à última foto. O contrato internacional com o valor do negócio destacado em amarelo. 5 milhões de reais. Mais do que meu pai ganharia em vários anos como juiz federal. Tudo isso sem diploma, concluí, sem conseguir evitar uma pontada de orgulho na voz. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Então, inesperadamente, Débora começou a aplaudir. Depois seus colegas. Depois o salão inteiro. Todos, exceto meus pais, que pareciam ter sido transformados em estátuas de sal. Vocês já tiveram um momento de glória que ao mesmo tempo te fez sentir culpado? Como se estivesse sendo mesquinho por precisar provar seu valor. Mostrar seu sucesso é uma coisa. Mas o que você faz quando percebe que talvez o triunfo não seja tão doce quanto imaginava? Era hora de um cafezinho e algumas verdades. Alguém aceita um café? Perguntei depois que os aplausos diminuíram, tirando da mochila meu kit portátil. Moedor manual, água mineral, filtro de pano, e os grãos especiais que torrei na véspera especificamente para este momento. Parecia ridiculamente teatral. Mas ei, eu sou dono de cafeterias. Se não posso ser dramático com café, para que serve a vida? Alguns convidados sorriram curiosos. Outros cochichavam entre si, provavelmente comentando sobre o showzinho do filho rebelde. Comecei a preparar o café com movimentos que agora eram automáticos para mim. Moer os grãos na finura exata, aquecer a água à temperatura perfeita, despejar em movimentos circulares precisos sobre o filtro. O aroma preencheu o salão, intenso e convidativo. De repente, percebi que meu pai estava observando minhas mãos com uma expressão estranha, quase nostálgica. Você ainda usa a técnica do seu avô, ele comentou baixinho, mais para si mesmo que para mim. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Meu avô? O pai da minha mãe, que eu mal conheci. Olhei para ele confuso. Como assim? Meu pai pigarreou, visivelmente desconfortável. Seu avô preparava café assim. O movimento circular com a água. Ele dizia que era o segredo para não amargar. Minha mãe se aproximou, os olhos marejados. O café que você trouxe tem cheiro de infância. Do café que meu pai fazia nas manhãs de domingo antes de irmos para a igreja. Descobri naquele momento, servindo xícaras de café para estranhos de terno, e minha família em estado de choque, que meu avô materno tinha sido um pequeno produtor de café no interior de Minas. Que ele havia perdido tudo na grande geada de 1975, quando milhões de pés de café foram destruídos em uma única noite. Que após isso, ele precisou vender a propriedade por uma fração do valor e trabalhar como pedreiro para sustentar a família. E minha mãe, vendo a devastação financeira causada por apostar tudo em uma única paixão, jurou que seus filhos seguiriam caminhos seguros. Vocês já descobriram que estavam repetindo a história de alguém sem nem saber? Confesso que nunca esperei que um simples ritual de café pudesse revelar tanto sobre minha família. E aquela era apenas a ponta do iceberg das revelações que estavam por vir. Então você... não faliu, disse meu pai, depois de um gole hesitante do café que servi. Tive que segurar uma risada. Para um homem que sentenciava criminosos complexos, meu pai podia ser incrivelmente direto às vezes. Não, pai, não fali.
Na verdade, está indo muito bem. Novo eufemismo do ano. Estávamos agora sentados em uma mesa afastada, só nós quatro, enquanto o resto da festa continuava ao redor. Eu estava errado. As palavras saíram da boca do meu pai como se cada uma pesasse uma tonelada. Eduardo Almeida, o homem que tinha uma pintura de si mesmo no próprio escritório, admitindo um erro. Acho que deveria ter gravado para a posteridade. Eu tive tanto medo que você fracassasse que não percebi que estava te impedindo de tentar. Ele ajustou os óculos, olhando para qualquer lugar menos para mim. Foi injusto. E... me desculpe. Antes que eu pudesse assimilar o fato de que meu pai tinha acabado de pedir desculpas, um evento aproximadamente tão comum quanto um eclipse solar total, Débora nos surpreendeu de novo. Já que estamos em clima de confissões, ela disse, girando a taça de champanhe entre os dedos. Preciso admitir uma coisa também. Ela respirou fundo, olhou diretamente para nossos pais e disparou. Eu odeio advocacia. Sempre odiei. Só fiz porque era o que vocês queriam. Minha mãe engasgou com o próprio ar, o que seria cômico em qualquer outra situação. Meu pai parecia ter sido atingido por um raio, completamente paralisado. Mas você sempre foi tão... Ele balbuciou, incapaz de completar a frase. Dedicada, focada, obcecada. Débora completou por ele. Claro que sim, porque não podia decepcionar vocês. Não depois que Lucas saiu de casa. Alguém precisava ser o filho perfeito. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Então, para minha total surpresa, Débora virou-se para mim, com um brilho determinado nos olhos. Eu sempre quis trabalhar com gastronomia. Estudei escondida. Fiz cursos online. E agora, Lucas, eu quero te fazer uma proposta. Ela pegou a chave do apartamento que eu havia lhe dado. Vou aceitar seu presente com uma condição. Que você me deixe gerenciar sua próxima cafeteria. Meus pais pareciam estar tendo um curto-circuito coletivo. Primeiro o filho rebelde volta como empresário de sucesso internacional. Depois a filha exemplar revela que odeia a carreira pela qual acabou de se formar. Era como se o universo inteiro deles estivesse sendo reescrito em tempo real. Mais um filho desperdiçando a faculdade, meu pai murmurou, mas sem a condenação habitual na voz. Mais como alguém que acabou de perceber que talvez estivesse errado sobre... Bem, tudo. Vocês já viram alguém questionar toda a sua visão de mundo em tempo real? É fascinante e assustador ao mesmo tempo. Um detalhe surpreendente naquele momento foi ver meu pai, o todo-poderoso juiz federal, pegando a xícara de café que eu havia preparado e, hesitantemente, perguntando se poderia tentar fazer um também. Quero ver se consigo me lembrar, ele disse, as mãos surpreendentemente inseguras. Seu avô me ensinou uma vez, antes de tudo dar errado para ele. Entreguei a ele o moedor, nossos dedos se tocando brevemente. Foi o primeiro contato físico que tivemos em quase 2 anos. Enquanto meu pai tentava desajeitadamente moer os grãos e espalhando metade deles pela mesa, uma ideia espontânea surgiu. Ei, que tal irmos todos ver o apartamento agora? Sugeri, surpreendendo até a mim mesmo. Está praticamente vazio, mas as chaves já estão comigo. É aqui perto, na Vila Madalena. Débora imediatamente se animou. Sim, vamos agora! Ela já começou a guardar suas coisas, claramente ansiosa para escapar da própria festa de formatura. Minha mãe, sempre a voz da razão, começou. Mas a festa? E então parou, como se reconsiderasse tudo o que já tinha dito em sua vida. Olhou para mim, para Débora, para meu pai com café moído nos dedos, e então deu de ombros. Um gesto que nunca tinha visto ela fazer antes. Sabe de uma coisa? Vamos sim. A formatura já aconteceu. O importante era o diploma. E parece que temos muito o que conversar. E assim, a família Almeida saiu de fininho de uma formatura na Faculdade de Direito da USP para ir ver o apartamento novo do filho que tinha jogado a vida fora ao abandonar a faculdade. A vida realmente tem um senso de humor peculiar, não acham? Um pai pedindo desculpas e uma irmã confessando que odeia direito. Se isso não é o apocalipse, não sei o que seria. E então, como se o dia não pudesse ficar mais surreal,
Então, é aqui. Abri a porta do apartamento na Vila Madalena, sentindo um misto de orgulho e nervosismo. O lugar ainda cheirava a tinta fresca e estava completamente vazio, exceto por uma única cadeira de praia no meio da sala, que eu havia usado durante minhas visitas para contemplar o espaço. Talvez não tivesse sido a melhor ideia trazer a família para ver um apartamento sem mobília, mas já era tarde demais. Para minha surpresa, meus pais e Débora entraram no apartamento vazio como se estivessem visitando um palácio. Minha mãe tocou as paredes, olhou pela janela que mostrava a cidade iluminada, comentou sobre a qualidade do piso. Meu pai verificou as tomadas e as instalações hidráulicas com a mesma atenção que dedicava a processos criminais complexos. Débora simplesmente girou em círculos no meio da sala vazia, rindo como fazia quando éramos crianças. Você fez isso, filho. Realmente fez. Minha mãe disse, sua voz embargada. Ela raramente me chamava de filho. Geralmente era Lucas, em tom de desaprovação. Seu avô estaria tão orgulhoso? Esse comentário pegou todos de surpresa. Meu pai parou sua inspeção das dobradiças das portas. Sério, quem verifica dobradiças? E olhou para ela. Você nunca fala do seu pai, ele comentou suavemente. Minha mãe deu de ombros, tentando parecer casual, mas vi que seus olhos estavam marejados. Sabe, Lucas, ela disse depois de um momento de silêncio. Não é que eu não acreditasse em você. Eu só tinha tanto medo. Vi meu pai perder tudo por causa do café. Vi o quanto ele sofreu. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. E quando você disse que queria seguir o mesmo caminho, foi como ver um fantasma, como se a história estivesse se repetindo. Era estranho perceber que, todo esse tempo, não era a decepção que minha mãe sentia. Era medo. Puro e genuíno medo de me ver sofrer o mesmo destino que seu pai. Vocês já tiveram aquele momento em que percebem que seus pais são apenas pessoas, tentando fazer o melhor que podem com os traumas que carregam? Nunca contei para minha família que durante os 2 anos que eles achavam que eu estava apenas sobrevivendo, eu dava aulas de barista para diretores de multinacionais por R$ 1.000 a hora. Que eu dormia no depósito não por necessidade, mas para testar cada saca de café que chegava da Serra da Mantiqueira. O que você escolheria? O caminho que os outros traçaram para você, ou aquele que faz seus olhos brilharem, mesmo quando ninguém mais acredita?